Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs de Jornada Evolutiva, ao canal. É com imenso prazer que temos a oportunidade de juntos ouvirmos e recebermos a excelsa consolação através dessas tão sublimes revelações que a espiritualidade nos traz nesta radionovela. Todos os animais merecem o céu é o primeiro livro da série de Marcel Benedetti, que aborda temas relacionados à vida espiritual dos animais, a eutanásia, a reencarnação, o regresso dos animais para o plano espiritual e os mecanismos de retorno à dimensão física nos momentos que antecedem o nascimento. Esta obra relata também a existência de colônias que cuidam dos animais na espiritualidade e os trabalhos das equipes espirituais que cuidam desses seres especiais. Este foi o primeiro livro de Marcel Benedetti que, com a profunda sensibilidade de quem ama os animais, deu início a uma série de relatos de temas relacionados à vida espiritual deles. Esta radionovela agradável conduz a esclarecimentos inéditos e conforta ao mostrar que nós e nossos queridos animais temos a proteção dos amigos da espiritualidade que nos auxiliam na jornada evolutiva, nesta ou em outra dimensão. Gratidão por sua presença. Compartilhe essa radionovela e, por gentileza, nos ajude deixando seu like nesse vídeo. Agora vamos à radionovela. Passamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Três horas da manhã. Uma brisa suave e refrescante soprava, fazendo sibilar as folhas pontiagudas dos pinheiros que rodeavam aquela fazenda, como se fossem milhares de flautas executando uma melodia monótona. A lua cheia deixava cair sua luz prata sobre as águas de um manso riacho, criando um efeito que lembrava pinceladas num quadro pintado em fundo escuro. Próximo ao lago, semelhante a um grande espelho que refletia a bola branca brilhante, alguns cavalos pastavam sobre a grama úmida pelo sereno. O trabalho que estava sendo realizado ali exigia concentração. Paloma, uma velha égua já aposentada dos trabalhos da fazenda, desde que contraiu uma enfermidade no casco, estava prestes a parir. Apesar da idade relativamente avançada, 34 anos, o animal mantinha uma aparência jovem com seus pelos macios e brilhantes, tal como quando deu sua primeira cria. Como sempre vivera na fazenda, era como se fosse um membro da família do senhor Mataveira, dono daquelas terras. Guilherme, o veterinário, 26 anos de idade, com 4 de experiência profissional, estava ali não apenas para exercer as suas funções, mas também como amigo do fazendeiro, que conhecia desde que era criança, quando vinha com seu pai comprar queijo e mel e cavalgar em Paloma. Vendo o sofrimento do animal, disse ao fazendeiro que a tudo assistia. Essa égua não deveria mais engravidar devido à sua idade avançada. Foi um descuido nosso. Acreditávamos que Paloma já estava estéril. Infelizmente, Ventania, nosso garanhão mais jovem, não respeitou a idade da nossa Paloma, que já é uma senhora. Os animais não são como nós, senhor Mataveira. Eles não pensam e não sabem distinguir situações que exigem raciocínio. Os hormônios mandam em seus instintos, que os levam a procurar as fêmeas em épocas de reprodução, a fim de preservar a sua espécie. Não podemos esperar deles uma atitude inteligente como teríamos nós. Seus cérebros não foram feitos para pensar. Não podemos condenar a Ventania por dar vazão aos seus instintos reprodutores. Realmente foi um descuido deixá-lo próximo de Paloma e não perceber que ela ainda mantinha seus hormônios ativos. Agora não adianta lamentar. Vou tentar fazer o possível para mantê-la viva. Ela já está em trabalho de parto, o que será muito difícil. O filhote passa bem, mas há um grande problema. Que problema? O filhote está numa posição inadequada. Ele se encontra de costas, quando deveria estar de frente para o canal do parto. Terei de manipulá-lo e tentar modificar sua posição para conseguir retirá-lo. Isso significa risco para a Paloma? Infelizmente. Com seu coração fraco, talvez não suporte os esforços.
Ah, meu Deus! O risco é muito grande, devido ao seu estado de debilidade física. Seria como se uma senhora de idade para ser bisavó engravidasse. Mataveira entendeu e afastou-se em silêncio, deixando o veterinário fazer o seu trabalho em paz. Guilherme começou a monitorar a respiração e os batimentos cardíacos de Paloma. Eram notáveis os sinais de cansaço e uma certa arritmia cardíaca comprometedora o preocupava. João Rubens, o auxiliar de Guilherme, ficou atento em Paloma, enquanto seu patrão cuidava de tentar inverter a posição do filhote. João aplicou uma dose de medicamento previamente preparada pelo doutor, fazendo com que o animal relaxasse, o que permitiu a intervenção. A égua estava cada vez mais debilitada e fraca, e Guilherme entendeu que precisaria decidir quem deveria salvar. Optou pelo filhote, pois Paloma não suportaria uma cirurgia. Ainda assim, tinha alguma esperança de salvá-la. 2 horas se passaram. Guilherme estava cansado, mas conseguiu posicionar o filhote em direção ao canal do parto e, cuidadosamente, expôs uma de suas patas e a ponta do focinho. O filhote buscava ar. O médico percebeu que a mãe começou a respirar com dificuldade, demonstrando que sentia muita dor. Ela parecia estar suportando mais do que podia, tão somente para dar tempo de seu filhote nascer. Relaxou um pouco e Guilherme retornou ao pequeno potro que se mostrava ansioso por vir à luz. O doutor não percebeu, mas os movimentos das pernas do filhote perfuraram, danificaram as paredes dos órgãos internos de Paloma, provocando uma hemorragia. O pobre equino contraiu-se de dor, mas permaneceu firme, à espera do nascimento de seu bebê. Com a ajuda de João Rubens, Guilherme finalmente conseguiu retirar a escorregadia, mas saudável Palominha. Ai, finalmente. O filhote era uma fêmea, cópia idêntica da mãe. Até mesmo a mancha branca entre os olhos, que lembrava o contorno de uma pomba em voo, ela possuía. Guilherme enxugou o filhote com panos limpos e este imediatamente pôs-se sobre as 4 trêmulas patas e ensaiou alguns passos antes de cair. Depois de uma nova tentativa, conseguiu firmar-se e caminhou de maneira insegura até próximo da cara da mãe, bastante fraca. Normalmente, ao nascerem, os filhotes procuram mamar, mas Palominha procurou a cara de sua mãe como se adivinhasse o que estava para acontecer. Ignorando seu instinto, preferiu não mamar, mas ficar ao lado de sua mãe, e se deitou apoiando sua pequena cabeça sobre a dela, como se tivesse alcançado seu objetivo. Ao sentir o toque da filha, Paloma abriu levemente os olhos cansados e sua expressão se modificou. Era notável a felicidade que sentia. Orgulhosa, olhava a cria com grande ternura. Era uma linda eguinha, afinal. Seus olhinhos amendoados e expressivos passaram a contemplar ao redor, como se já conhecesse a todos. Parecia que sorria em agradecimento ao auxílio que deram à sua mãe. João Rubens, o auxiliar do veterinário, notou a respiração ofegante de Paloma e foi chamar o senhor Mataveira. Assim que ele se aproximou da égua, acompanhado de sua esposa Natália... E então? Correu tudo bem? Como está a Paloma? Guilherme olhou para o fazendeiro e, fazendo um sinal com a cabeça... Infelizmente, ela está morrendo. Mesmo assim, ele aplicou-lhe alguns medicamentos cardíacos estimulantes, mas Paloma estava se despedindo de todos. Extremamente fraca, reuniu todas as suas forças e levantou um pouco a cabeça. Passou um longo olhar em todos, parando em Mataveira, a quem era mais apegada. Deu um longo e sonoro suspiro e deixou de respirar. Suas pupilas se dilataram, mostrando que seu corpo já não estava mais sob seu domínio. Entretanto, como se uma força invisível a guiasse, ela olhou para a cria, tocou-a com seu focinho gelado e em seguida ficou imóvel. Guilherme tentou reanimá-la em vão. Não há mais nada a fazer. Não, Paloma, não vá, não vá. O fazendeiro debruçou-se sobre o animal, soluçando. Depois de alguns segundos, enxugando as lágrimas, disse sobre o corpo do animal. Adeus, amiga. Que Deus a receba no lugar especial para você descansar. Enquanto isso, João Rubens chorava, afastado do seu patrão materialista. O auxiliar era extremamente sensível e espiritualizado, e conseguia ver além do que via o veterinário.
Guilherme encarava seu trabalho e seus pacientes de uma forma excessivamente racional. João Rubens sabia que seria repreendido pelo patrão, que algumas vezes era duro demais, mas não se importou e deixou que as lágrimas lhes escorressem pelas faces. Dona Natália, notando a tristeza de João, aproximou-se dele, dizendo: Você é um bom rapaz, João, e tem algo difícil de se encontrar nas pessoas hoje em dia. Compaixão pelos animais. Fico feliz por você ser assim. Não mude nunca. Guilherme ouviu as palavras de consolo dirigidas ao seu auxiliar e não gostou. Estava arrasado por não ter podido salvar Paloma e o sentimentalismo de João Rubens o irritava. Dona Natália, dirigindo-se a ele, disse: Meu marido e eu sabemos que o senhor e João Rubens fizeram todo o possível para evitar que o pior acontecesse, Dr. Guilherme. E agradecemos por isso. Em seguida, tomou o braço do marido e se afastaram dali. Estamos apresentando Todos os Animais Merecem o Céu. Voltamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Adaptação de Sidney Carbone. Após o afastamento do fazendeiro e da esposa, Guilherme voltou sua atenção para o trabalho. Depois de certificar-se de que Palominha estava bem, recomendou ao encarregado da fazenda que a deixasse na companhia de Flecha, outra égua que acabava de ser mãe havia poucos dias. Era um animal jovem e poderia amamentá-la, e ao seu próprio filhote sem dificuldades. Após as recomendações... Guarde nossas coisas na perua, João. Vou me despedir do Sr. Mataveira e em seguida retornaremos para a cidade. O dia já está clareando. Mal o veículo deixou a fazenda, Guilherme repreendeu João Rubens por ele ter se mostrado tão sensível aos últimos acontecimentos. Você precisa aprender a controlar suas emoções, João. Não podemos demonstrar fraqueza aos nossos clientes. Se continuar com esse sentimentalismo, não nos chamarão mais para atendê-los. Já imaginou se todos ficam sabendo que você chora cada vez que morre um bicho? Perdoe-me, patrão, mas não pude me conter, pois vi nos olhos do Sr. Mataveira e da Dona Natália o quanto eles sentiram pela perda de Paloma. E a cena da égua, tentando com suas últimas forças tocar a filha pela última vez, foi muito comovente. Não se ofenda, mas acho que você não deve se envolver emocionalmente com os pacientes. Animais não sentem nada. Morrem e nem sabem o que aconteceu. Eles não são como nós. Vê se entende isso de uma vez por todas. Animal é animal, gente é gente. Procure não agir como se os animais fossem seres humanos. Animal só sabe dormir, comer e dar cria. São somente instintos. Quando morrem, é como se uma máquina estivesse parando de funcionar. Eu, como veterinário, sou, digamos, um mecânico de animais. Se a máquina não quer funcionar direito, lá vou eu tentar consertá-la. Mas se não tiver jeito, o melhor é substituí-la por outra máquina mais nova. Simplesmente joga-se fora a máquina velha e substitui-se por outra. Morreu, já era. O que é que se pode fazer? Esqueça o que aconteceu com a Paloma. Não vale a pena sofrer por nada. Constantemente, João Rubens era criticado pelo patrão por suas atitudes quanto aos sentimentos que nutria pelos animais. E nunca respondia a críticas, mas desta vez resolveu falar da maneira mais polida possível. Sinto muito, doutor, mas discordo do senhor. Quando vejo um animal sofrendo, eu sofro junto. Por isso não quero ser veterinário. Prefiro continuar meus estudos supletivos e, quando for possível, irei para alguma faculdade em que eu não veja animais sofrendo. Pois eu pensei que você gostasse de fazer o que faz. Pensei que também quisesse ser veterinário. Não, não dá. Eu não suportaria saber que não poderia salvar todos os animais doentes. Mas ainda encontrarei um meio de continuar a ser útil aos nossos irmãos animais. Irmãos?
Você acredita num absurdo desses? Quem em sã consciência poderia supor que animais sejam nossos irmãos? Como você consegue ter essas ideias tão doidas? Para mim é algo natural, patrão. Sempre os considerei assim, desde criança. Eu sou ignorante para algumas coisas, mas sei que os animais são inteligentes e estão aqui na Terra para nos auxiliar de um modo diferente do que a maioria das pessoas entende. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Inteligente? Você tem cada uma, João Rubens. Sabe que algumas vezes eu acho que lhe faltam alguns parafusos na cabeça? Que ideia mais doida é essa, rapaz? Irmãos e ainda inteligentes? Imagine eu sendo irmão de uma barata, de um rato ou de um mosquito. Você está maluco. Eu fico me imaginando dividindo meu quarto com um burro ou com uma vaca leiteira. Ora, francamente. Mas é verdade, doutor. O senhor acredita que os animais estejam no mundo apenas para nos servir? É claro que sim. Mas não é só por isso, não. O senhor nunca se perguntou por que alguns animais nascem em locais onde são bem tratados, enquanto outros somente vivem sofrendo e morrem sofrendo também? Eu não. O senhor nunca se perguntou por que um bovino é levado ao abate em um processo doloroso de morte em massa, enquanto um cão de raça, por exemplo, é criado como um rei, comendo as melhores rações, sendo cuidado como uma criança, recebendo o melhor tratamento possível? Não. Se eles existissem somente para nos servir, não seria justo. Deus não agiria injustamente com ninguém, nem mesmo com um animal. Eu acredito que eles estejam aqui para aprender algo conosco através destes sofrimentos e alegrias que compartilham conosco. João do céu, você está precisando de um psicólogo. Você está ficando doido mesmo. Onde já se viu falar tantas tolices? Animal não pensa, não entende nada do que acontece ao seu redor. Já imaginou um cachorro dando aula na faculdade? Ou então escrevendo um livro? Ele só faria cachorradas. Tudo bem. Você tem razão. Cachorro não é burro. Pois se fosse, só faria burradas. João Rubens estava ruborizado com as observações irônicas do médico, que queria fazê-lo sentir-se um estúpido, mas, sem perder a linha de raciocínio, disse: Doutor, os animais são tão inteligentes quanto nós em alguns aspectos, e talvez em outros sejam até melhores que nós. Acredito que o problema seja apenas de comunicação. Eles não conseguem pronunciar palavras como nós, e por isso não os entendemos. No entanto, quando damos uma ordem ao nosso cão, ele obedece. Muitas vezes não o entendemos, mas ele consegue nos entender. Bem, nisso eu concordo com você. O Boris, meu cão, é demais. Parece gente, entende tudo e só falta falar. Então, doutor, e o Boris é uma prova de que os animais são inteligentes. Espera lá, vamos com calma. Eu não disse que o Boris é inteligente. Eu acho que ele consegue copiar de nós algumas maneiras de agir. Mas é só uma repetição, não é espontâneo. Ele não poderia fazer algo se não tivesse me visto fazer antes. Mas o senhor se esqueceu que o Boris é cego? Como poderia ver e copiar? Guilherme ficou sem saber o que dizer, mas, para a sorte do médico, que não tinha argumentos, o automóvel estava se aproximando da casa de João e não teriam tempo para continuar o assunto até o final. Aproveitando o breve silêncio do médico, João falou: Por favor, pense no que estamos falando. Amanhã cedo, isto é, daqui a pouco, pois já são quase 6:30 da manhã, conversaremos a respeito. Aí então o senhor me diz se estou errado ou certo. Tudo bem, voltaremos ao assunto. Quando chegou em casa, Guilherme foi recebido por Boris, seu cão de estimação. Olá, meu amigão!
Boris é um cão sem raça que ele recolheu em uma de suas consultas à granja do Sr. Ishimura. Foi há 5 anos. Eu estava passando de automóvel por uma estrada que corta um imenso canavial, quando ouvi um som estridente. Parei o carro e fui ver o que era. Parecia um miado de gato. Tão agudo era o som do latido do filhote recém-nascido, mestiço com cocker, que foi abandonado na beira da estrada para morrer. Foi então que... Caramba! Quem seria essa criatura tão má para abandonar um filhote neste sol, sem água e sem comida? Acabamos de apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti em 5 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Caramba! Quem seria essa criatura tão má para abandonar um filhote neste sol, sem água e sem comida? O animalzinho tinha os pelos ressecados pela poeira da estrada. Os olhos estavam tomados por uma secreção pegajosa causada pela conjuntivite que estava a ponto de cegá-lo. Estava em adiantado estado de subnutrição. Deve estar aqui há dias. Mesmo depauperado, o danadinho tem forças para ganir. Ao examiná-lo, o veterinário notou um líquido viscoso e mal cheiroso que escorria e empapava os pelos do abdômen. É uma miíase. Enormes larvas de moscas de até 2 centímetros devoravam-lhe as carnes, deixando um grande ferimento no qual se podia ver os vermes movendo-se no interior. Pobrezinho. Ele pega o pequeno cão e o leva para o carro. O Sr. Ishimura que me perdoe, mas não poderia atendê-lo agora. Tenho que cuidar deste animalzinho. Em seguida, deu partida no carro e rumou para o seu consultório. Chegando ao consultório, Guilherme sedou o animal e, cuidadosamente, fez curativos e cauterizou as feridas. Ao final, banhou o cão e fez uma higienização nos olhos, cujas córneas estavam perfuradas em consequência da infecção e pelo contato prolongado ao sol que as queimou. 3 horas depois, o cãozinho acordou. Pobre animalzinho. Está cego. Mas farei o que estiver ao meu alcance para salvá-lo, viu, amiguinho? Ele dirigia-se ao animal enquanto este movia a cabeça tentando localizar com os ouvidos de onde vinha aquela voz. João Rubens, de longe, observava o patrão conversando com o pequeno cão. Guilherme não se deu conta, mas conversava com o que considerava um objeto sem discernimento. Incrivelmente, no dia seguinte ao resgate, o cãozinho já se mostrava muito esperto e com uma fome desproporcional ao seu tamanho. Comia vorazmente e, após, ficava com um abdômen volumoso que até dificultava seus movimentos. Recebendo alimentação e tratamento adequados, em alguns dias ele estava irreconhecível. Seus pelos brilhantes e macios, sua pele fofa, já formava dobrinhas nas patas e no pescoço, dando-lhe um ótimo aspecto. Entretanto, sua visão não se restabeleceu. Guilherme deu-lhe o nome de Boris e o levou para casa, onde ele cresceu forte e saudável. Mesmo sem nunca ter conseguido enxergar, desenvolveu outras sensibilidades que compensavam a falta da visão. Em sua casa, Guilherme procurou não modificar a disposição dos móveis, e com isso o simpático cão acostumou a se movimentar normalmente, sem se acidentar. Boris latia, corria, brincava, guiava-se por sons, tato e olfato. Quase não se notava sua deficiência. Era um cão especial e Guilherme sabia disso. Desde que fora resgatado, nunca adoecera, nem sequer pegara um resfriado. Hoje, veterinário e paciente são amigos inseparáveis. Ao
entrar no jardim de sua casa naquela manhã, após ter passado a noite nas terras do senhor Mataveira, cuidando do parto de Paloma, Guilherme foi recebido por Boris com muita alegria. Ele latia e pulava no peito do seu dono, dando-lhe as boas-vindas. E aí, amigão, como é que você está? Guilherme entrou na brincadeira e os dois rolaram pela grama. Correram de um lado para o outro, enfim, fizeram uma farra danada. O barulho dos latidos e os risos de Guilherme fizeram com que Dona Elza, a mãe do rapaz, surgisse na janela. Mas que bagunça é essa no meu jardim a esta hora da manhã? Você não cresce mesmo, hein, Guilherme? Olha sua roupa como está toda suja e babada. É culpa do Boris, mãe. Entre e vá tomar um banho enquanto eu preparo o seu café. Guilherme entrou e Boris correu na frente como se enxergasse. Pare de latir e sente, Boris. Boris abaixou-se, colocou a cabeça entre as patas dianteiras e não se moveu dali, obediente. Só então Dona Elza sentiu o odor que exalava do filho. Credo, que cheiro horrível é esse? O rapaz deu um sorriso sem graça e foi para o banheiro livrar-se da sujeira que estava incomodando a mãe. Minutos depois, Guilherme saboreava o café com bolo de fubá com queijo feito pela mãe e que ele tanto apreciava. Enquanto se alimentava, contou-lhe os últimos acontecimentos na fazenda do senhor Mataveira. Você está se cedendo no trabalho, meu filho. Precisa se poupar mais. Eu não podia deixar de atender a Paloma. Lembra-se quando íamos com o papai à fazenda do senhor Mataveira e eu a montava, acompanhado do seu Juca, o capataz? Claro que me lembro. Antes que eu me esqueça, a Cláudia ligou ontem. Disse que não o encontrou na clínica o dia todo e estava preocupada. Tudo bem. Assim que eu terminar o meu café, ligo para ela. Você não vai trabalhar agora de manhã, né? Tenho muito trabalho na clínica, mãe. Mas você passou a noite acordado, Guilherme. Precisa dormir. Eu durmo 2 ou 3 horas e irei em seguida. Está bem. Eu vou arrumar a sua cama. Guilherme serviu-se de mais uma xícara de café com leite e comeu outra fatia de bolo, lentamente. Com muito sono, apoiou a cabeça sob seus braços e adormeceu sobre a mesa. Mal fechou os olhos, sentiu-se leve, como se flutuasse. Estava sonhando. Subitamente, viu-se a porteira de uma grande fazenda. A entrada era enfeitada por flores de um colorido pouco comum e de uma forma tão harmoniosa que parecia ter sido pintada por um artista plástico e de muito bom gosto. Eram flores exóticas de espécies que ele nunca tinha visto. A estrada que dava para a entrada da fazenda era bem trabalhada por tijolos amarelos e pedriscos que pareciam ter sido colocados um a um. Olhando para cima, se deparou com um céu muito azul e límpido e o admirou. Que maravilha! Há muito não vejo um céu assim limpo e com uma atmosfera tão perfumada. O canto dos pássaros parecia música tocada por uma orquestra. Em cima da porteira havia uma inscrição: Rancho Alegre. Que lugar mais bonito! Quem será o dono disto tudo? Deve ser alguém muito rico, com muitos empregados. Gostaria de entrar para conhecer o lugar. Será que alguém virá me receber? Mal acabou de pensar nisso, notou ao longe alguém que se aproximava. Era uma pessoa conhecida. Ao chegar próximo, não teve dúvidas. Era o pai do senhor Mataveira. Senhor Gustavo? Sim, Guilherme, sou eu. Prazer em revê-lo bem e forte. Mas o senhor morreu? Eu fui ao seu enterro. Ninguém morre, meu rapaz. A morte é apenas uma ilusão. É um período temporário entre 2 estados evolutivos. Aquele revestimento físico foi somente um instrumento. É deixado para trás e devolvido à natureza quando novamente nos reunimos aqui, nesta outra dimensão. Então, eu morri também? Devo ter cochilado enquanto tomava meu café da manhã e me afoguei no leite? Ou bati com a cabeça na mesa? Ou então... Nada disso, Guilherme. Todas as vezes que dormimos, nosso corpo espiritual, juntamente com a nossa consciência, se torna livre do corpo físico pelo período que durar o sono. Você ainda está ligado ao seu corpo físico.
O senhor é o dono desta fazenda? Estamos apresentando... Todos os animais merecem o céu. Voltamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Adaptação de Sidney Carbone. Não sou o dono. Apenas um dos trabalhadores. Esta fazenda é, na realidade, uma colônia espiritual, isto é, uma comunidade que cuida dos animais, auxiliando-os principalmente no seu aprendizado evolutivo. Há vários colaboradores de diversas áreas de especialização e várias equipes especializadas em assuntos relativos aos animais, inclusive espíritos encarnados. O senhor está dizendo que há trabalhadores aqui que ainda vivem na Terra? Como podem trabalhar no mundo espiritual estando encarnados? Os colaboradores encarnados, quando dormem, assim como acontece com você agora, se transportam mentalmente até aqui para exercer o que sabem e o que podem fazer para auxiliar os nossos irmãos animais em sua escalada evolutiva. Trabalhar na espiritualidade é um aprendizado constante, pois já dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Engraçado. O senhor fala como o João Rubens, meu auxiliar. Ele chama os animais de irmãos. Você se refere ao Dr. João Rubens? Não, seu Gustavo. O João Rubens mal fez o primário. É semi-analfabeto. Esse que o senhor citou deve ser um outro João Rubens. Engano seu, rapaz. Trata-se da mesma pessoa. Aqui ele é conhecido como Dr. João Rubens e é um dos diretores mais graduados de nossa comunidade. Em outras épocas, em reencarnações passadas, ele já ajudava em nossa instituição e, aliás, é um dos fundadores desta, que foi formada há mais ou menos 500 anos por índios, negros, africanos e alguns europeus, principalmente portugueses e ingleses. Ele sempre foi uma pessoa extremamente justa e bondosa, mas sempre sentiu necessidade de reencarnar para resolver alguns pontos a serem acertados. E apesar de sua extrema inteligência e conhecimentos, hoje é um humilde auxiliar por opção, mas não o subestime. É uma mente notável. Quem diria, hein? Esse João Rubens sempre me surpreendendo. Notando que Guilherme ficou pouco à vontade com a notícia de ter um auxiliar graduado, Gustavo convidou para conhecer o Rancho Alegre. Vamos conhecer a casa? Nós o chamamos aqui para isso mesmo. Vocês me chamaram? Pensei que tivesse chegado aqui, por acaso. Depois que você e João Rubens conversaram sobre a vida espiritual dos animais, sentimos que você estava quase amadurecido para nos auxiliar. Isto é, se você quiser, é claro. Mas eu discordei de quase tudo o que o João falou. Mesmo assim, você está apto para iniciar no auxílio. E o que devo fazer? Por enquanto, só conhecer a casa e depois a rotina dos trabalhos que são desenvolvidos aqui. Posteriormente, irá trabalhar conosco efetivamente. Ainda precisa preparar-se melhor para as tarefas que desenvolvemos. Mas, venha, vamos entrando. Quando Guilherme se aproximou da porteira que dava acesso à fazenda, repentinamente ela tornou-se invisível para tornar-se novamente sólida após atravessar. Guilherme admirou-se com aquele mecanismo. Assim que se encontrou dentro dos limites da colônia espiritual, ele notou uma movimentação que lhe chamou a atenção. O que é aquilo? Não reconhece?
Observe melhor. Parece um cavalo. E um ágil cavalo. Ele galopa velozmente que mal consigo acompanhar seus movimentos. Às vezes parece flutuar no espaço. Que incrível! Repare melhor e verá que se trata da nossa inesquecível Paloma. Paloma? Mas ela estava há algumas horas morrendo por estar totalmente enfraquecida. E agora me parece tão jovem e saudável. Como pode? Lembra-se do que ele disse sobre morrer? Sim. Pois então, o corpo de Paloma já estava gasto pelo tempo, mas seu espírito permaneceu jovem. A aparência dela agora é um reflexo de como ela se sente neste momento, e era assim que também se sentia quando sua máquina física falhou. O corpo envelheceu, mas seu espírito não. Assim que a libertamos do seu corpo físico, ela saltou para a nossa dimensão como uma borboleta que sai da sua crisálida, galopando e saltando como se nada houvesse acontecido. De fato, nem houve necessidade de sedá-la para proceder à soltura dos liames que prendiam o seu velho corpo esgotado. É espantoso como praticamente não se ressentem dos males sofridos no físico ao retornarem. Enquanto Gustavo falava, Paloma se aproximou e parou a uma certa distância para demonstrar que estava bem. Já havia reconhecido Guilherme. Em seguida, chegou perto dele e tocou-lhe a face com seu focinho, como quem diz: Eu sabia que viria. Bem-vindo, amigo, à minha nova casa. Em seguida, ofereceu um olhar meigo a ambos e afastou-se e começou a galopar até sumir de vista. Que estranho! Ele não tinha certeza, mas pareceu-lhe ouvir as palavras de Paloma ecoarem dentro de seu cérebro. Tentou disfarçar para não parecer tolo. Gustavo percebeu o desconcerto do rapaz, mas não comentou nada. Ele certamente não entenderia naquele momento. Depois de alguns segundos, Guilherme perguntou: O que acontecerá a Paloma agora? Viverá aqui para sempre? Aqui seria o paraíso dos cavalos? Aqui não é o paraíso, mas é um ótimo lugar onde os animais são bem tratados até se recuperarem e estarem em condições de retornarem ao mundo físico para continuarem seu aprendizado. Aqui se encontram não somente cavalos, mas todas as espécies de espíritos de animais que conhecemos na Terra. Nós os preparamos para um novo retorno à vida física. Como lhe disse, aqui não é o paraíso, mas tão somente uma colônia espiritual. Gustavo prosseguia com o diálogo quando notou que Guilherme estremeceu, tomado por um grande susto. Como se desmaterializando diante de Gustavo, Guilherme desapareceu sem tempo de se despedir de seu velho amigo. Ele retornou subitamente ao corpo físico, pois sua mãe o estava sacudindo. Acorde, Guilherme, acorde. Dormindo sobre a mesa, meu filho, vai ficar com a coluna toda dolorida. Vá dormir no seu quarto, a cama já está arrumada. Cadê o seu Gustavo? Gustavo? Está sonhando, menino? Acho que foi sonho mesmo. Imagine que me encontrei com o seu Gustavo, pai do senhor Mataveira, num lugar estranho. Até a Paloma estava lá. E eles falaram comigo. Essa é muito boa. Quanto tempo eu dormi? Sei lá. Acho que uns 5 minutos. Vá para o quarto, querido. Lá que é lugar de dormir. Eu o acompanho. Dona Elza acompanhou Guilherme até o quarto. Ele deitou-se e imediatamente pegou no sono, tão esgotado estava. Ela o cobriu e deixou o quarto. 4 horas depois, Guilherme acordou. Não se lembrava mais do sonho. O que ficara em sua mente era uma vaga lembrança de Paloma falando-lhe mentalmente.
Ele não conseguia entender e atribuiu isso à conversa que tivera com João Rubens, quando retornava da fazenda do Sr. Mataveira. Não vou mais pensar nessa bobagem. Tenho que me levantar e ir para o trabalho. Ao chegar à clínica, encontrou a namorada Cláudia conversando com João Rubens. Ambos tinham as mesmas convicções espirituais e gostavam de conversar sobre suas perspectivas. Ao ver Guilherme, a jovem foi ao seu encontro, abraçando-o amorosamente. Oi, querido. Tudo bem, meu amor? Cláudia gostava de ajudá-lo em seus momentos de folga no hospital municipal da cidade, onde exercia as funções de nutricionista. Por causa de sua pequena estatura e sua grande energia no trabalho, era conhecida como Mosquitinho. Posso saber o que os dois conversavam tão animadamente? Falávamos sobre a espiritualidade dos animais. João me contou que pela manhã vocês conversaram sobre o assunto. Não sabia que lhe interessava. Sempre achei que você era ascético. Mas quem disse que eu me interesso? Falar de fantasmas não é comigo. Ai, como você é bobo, Gui. Não falávamos de fantasmas. Falávamos de espíritos. É diferente. Para mim, espíritos e fantasmas é tudo a mesma coisa. E querem saber a minha opinião? Eu não acredito nem que gente tem espírito, quanto mais animais. Acabamos de apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti em 5 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Ai, como você é bobo, Gui. Não falávamos de fantasmas. Falávamos de espíritos. É diferente. Para mim, espíritos e fantasmas é tudo a mesma coisa. E querem saber a minha opinião? Eu não acredito nem que gente tem espírito, quanto mais animais. Pois animais têm espírito, sim, senhor. Tanto eles quanto nós. Quando morremos, deixamos o nosso invólucro material, o nosso corpo físico. Então, o nosso espírito se liberta em definitivo. Uma vez libertos dos corpos densos, os espíritos se encontram livres para irem aonde quiserem na espiritualidade. Com os animais, é um pouco diferente. Seus espíritos são assistidos e encaminhados a colônias específicas, onde recebem um tratamento diferente do que os espíritos humanos. Quando voltam à espiritualidade, os animais são recebidos por espíritos que cuidam deles e os alimentam, enquanto aguardam pelo retorno ao mundo terrestre. E fantasma come? Muitas pessoas mantêm, após desencarnar, alguns hábitos físicos, apesar de não necessitar. A alimentação é um deles. Os animais também mantêm esta necessidade ilusória. Ah, sei. Os animais são muito parecidos conosco, querido. Por isso podemos dizer que são nossos irmãos. Irmãos? Você parece o João Rubens falando. Me diga, o que há de estranho considerá-los assim? A razão. Ela me disse que não pode ser assim. Animal é animal, gente é gente. Animal não pensa, não reage às coisas como nós, não raciocina, não sente, não sabe de nada. Não é gente, portanto não pode ser considerado nosso irmão e nem ter espírito, embora continue afirmando que gente também não tem espírito. Oh, Gui, pense um pouco. A ciência já provou a existência de uma outra dimensão, onde há a presença de seres extracorpóreos. Inclusive já foram fotografados. Os cientistas comprovaram essas fotos. Só podem ter sido cientistas malucos. Ah, você não tem jeito mesmo. Deixa pra lá. Não adianta conversar com você sobre esse assunto. Alguns clientes começaram a chegar à clínica e o assunto foi mesmo deixado de lado.
No final daquela tarde, Guilherme foi fazer um atendimento na fazenda do Sr. Ishimura. Ele seguia de carro por uma estrada que cortava um grande canavial, por onde poucas pessoas passavam. Bem por isso, qualquer eventualidade ou algum acidente que acontecesse levaria horas até que alguém notasse. Em sua casa, alguém o aguardava preocupado. Era Boris, o seu cão cego, que de repente ficou agitado. Ele latia como se algo o incomodasse. Agitado, não conseguia permanecer parado em algum lugar. Deitava-se, levantava-se, ia se deitar em outro local, tornava-se levantar, sempre latindo. Guilherme continuava dirigindo. Ao passar pelo local onde encontrara o pequeno Boris, as cenas voltaram à sua mente, fazendo involuntariamente uma ligação mental com seu amigo peludo. Em casa, Boris começou a se comportar de modo estranho. Ele rosnava e mostrava os dentes pontiagudos como se houvesse diante de si um inimigo imaginário. Mas o que é que tem esse cachorro? Nunca o vi assim. Quer parar com isso, Boris? Já está me deixando irritada. Boris rosnou ameaçador, parecia transtornado. Devia estar fora do seu estado normal. Assustada, Dona Elsa foi para o seu quarto e trancou a porta. Guilherme continuava sua viagem até a fazenda do Sr. Ishimura, sem sequer imaginar o que estava acontecendo com seu amigo de 4 patas. Num determinado trecho da estrada, alguns malfeitores esperavam que alguém passasse para assaltá-lo. Guilherme era a vítima. Sem nada desconfiar, seguia em frente quando sentiu um barulho do lado de fora do automóvel que logo em seguida se desgovernou e quase saiu da estrada. O que foi isso? Com habilidade, ele controlou o veículo e estacionou. Ufa, que susto. Vou descer para ver o que aconteceu. Ele desceu e... essa não. Os 2 pneus dianteiros estouraram. Dos males o menor. Ao menos não bati com o carro. O jeito é não esquentar. Como só tenho um pneu sobressalente, melhor ligar para a oficina mecânica mais próxima. Nesse momento, Guilherme viu 2 homens que se aproximavam. Em casa, Boris estava agressivo, desesperado. Suas feições estavam transformadas, parecia um cão selvagem. Em certo momento, ele arreganhou os dentes e correu em determinada direção, como se fosse atacar um inimigo, mas bateu com a cabeça na parede e desmaiou. Guilherme apavorou-se ao ver aqueles homens estranhos, um deles com um revólver na mão, vindo em sua direção. O que é isto? Quem são vocês? Eram 2 assaltantes que deliberadamente colocaram um artefato perfurante na estrada, o que provocou os estouros dos pneus. O que vocês querem? Fique frio, meu chapa. Entregue todo o dinheiro e nada vai te acontecer. Apavorado, ele mete a mão no bolso e retira algumas folhas de cheques recebidas de clientes. Não tenho dinheiro, só estes cheques. Tá tirando uma com a nossa cara, mané. Vá passando a grana ou eu te meto umas azeitonas na sua cachola, falou? Mas eu já disse que não tenho dinheiro, só esses... Ele não terminou a frase, pois um dos homens desferiu violento tapa em seu rosto. Passa a grana de uma vez ou te arrebento a cara. Aquele tapa no rosto estimulou o lado animal do veterinário. Guilherme se viu em uma situação aparentemente sem solução. Ele não tinha dinheiro e os marginais não queriam outra coisa. Provavelmente seria morto se não os atendesse. Então seus instintos de sobrevivência começaram a aflorar. Ele sentiu o coração bater mais forte e suas veias saltarem. Não iria se entregar sem lutar, mas neste momento... Um cão enorme, rosnando com ferocidade, surgiu a uma certa distância. Os assaltantes, amedrontados, não apenas pelo som do rosnado, mas pela feição assustadora daquele animal de grandes olhos amarelos, como 2 bolas flamejantes, ficaram petrificados. Mantendo o olhar penetrante dos assaltantes, com os pelos das costas eriçados, a fera foi avançando lentamente em direção a eles. Um dos homens, aterrorizado, gritou para o que estava armado. Atire, seu idiota! O que está esperando? É pra já! A arma desferiu 2 tiros, mas a fera insistiu em avançar, como se nenhum dos projéteis pudesse atingi-la. Maldição! Vamos fugir! O cão saltou sobre um deles, enquanto o outro continuou a atirar, mas o animal parecia imortal e indestrutível.
Os projéteis ricochetearam nas rochas atrás dele, parecendo que o atravessaram. Isso não é coisa deste mundo! O homem saiu correndo em disparada. O outro, que havia caído, conseguiu levantar-se e também saiu correndo, e ambos desapareceram no meio do canavial. Durante quase um minuto, Guilherme ficou diante daquele animal, observando-o, admirado com sua coragem, tentando entender se o que via era real ou imaginação de sua mente, cansada por excesso de trabalho. Eis que houve um choramingo amigo. Surpreso e tenso, ele pergunta: Boris, é você? É você, meu amigo? Estamos apresentando... Todos os animais merecem o céu. Voltamos a apresentar... Todos os animais merecem o céu. Adaptação de Sidney Carbone. Guilherme não acreditava no que estava ouvindo. Devo estar tendo alucinações. Não pode ser o Boris. Ele está bem longe daqui, e este cão corajoso que me salvou de morte certa não é cego. Munindo-se de coragem, ele se aproximou do cão, que agora mostrava feições de um animal dócil, e tentou tocá-lo. Imediatamente, a aparição se desfez no ar. Com o susto, Guilherme se sentiu atordoado e quase desmaiou, mas, apoiando-se sobre o veículo, não se deixou abater e se recompôs. Devo ter sonhado. Não houve assalto e nem o Boris esteve aqui para me salvar. Tudo não passou de uma alucinação. Acho que bati com a cabeça quando o carro derrapou e imaginei tudo isso. Não há outra explicação. O melhor que tenho a fazer é ligar para a oficina mecânica, mandar alguém me trazer um pneu e voltar para casa. Devo estar esgotado. Assim que ele fez menção de entrar no carro para pegar o celular, ouviu o ruído do motor de um carro que se aproximou e parou ao lado dele. A porta do carro se abriu e uma jovem desceu, indo ao seu encontro. Cláudia! Ah, que bom que é você, meu amor. Ela assustou-se ao ver o estado do namorado. O que aconteceu, Gui? Você parece assustado. Que ferimento é esse na sua testa? Ele resume o acontecido, omitindo que quase fora assaltado e salvo por um cão. Os pneus do meu carro estouraram e eu bati com a testa no volante. Mas o que você está fazendo aqui? Vim ajudá-lo, ora. E como sabia que eu estava precisando de ajuda? Sua mãe ligou para minha casa pedindo que eu viesse atrás de você. E como ela sabia onde eu estava? Ela ligou para a clínica e o João Rubens disse que você tinha ido fazer um atendimento na fazenda do Sr. Ishimura. E o que minha mãe queria comigo? O Boris sofreu um acidente. O que houve com o Boris? Dona Elsa disse que ele estava agressivo. Não parava de latir e corria de um lado para o outro. Acabou batendo a cabeça na parede e desmaiou. Me leve para casa. Preciso ver isso de perto. Não acha melhor ir para o hospital primeiro para cuidar desse ferimento? Ora, é só um cortezinho. Eu mesmo faço um curativo. Me leve para casa. No caminho passamos na oficina mecânica e eu peço para virem buscar o meu carro. Ok. Chegando em casa, Guilherme foi logo perguntando por Boris. Ele já voltou acima e está choramingando. Deve estar sentindo dores. Não sei o que aconteceu, meu filho. Nunca vi o Boris tão agressivo como hoje. Guilherme correu até o quintal, onde o cão estava deitado, choramingando. Calma, amigo. Está tudo bem. Eu vou cuidar de você. O veterinário examinou e, aparentemente, ele estava bem. Ah, está com dor de cabeça, não? Vou te dar umas gotas e a dor vai passar logo, logo. Depois de medicado, Boris se acalmou e dormiu. Instantes depois, Guilherme narra à mãe e à namorada todo o sufoco que havia passado na estrada, sem omitir nada. Dona Elsa, por sua vez, conta ao filho as reações que tivera o Boris antes de bater com a cabeça e desmaiar. Não é estranho tudo isso? Eu confesso que ainda estou aturdido. Como aquele cão que parecia ser o Boris pode ter surgido do nada e desaparecido da mesma forma? Será que eu tive uma alucinação ou estarei ficando louco? Não diga bobagem, meu amor. Há uma explicação para isso.
Quando você passou pelo local onde encontrou Boris recém-nascido, imediatamente você fez uma ligação mental com ele. E quando aconteceu o acidente, você ainda estava pensando nele. Por isso, aqui em casa, ele pôde perceber tudo o que aconteceu e ficou transtornado, como disse a dona Elsa. Quando ele pressentiu o perigo, quis estar com você para protegê-lo. Não podendo estar fisicamente, seu espírito poderia. Por isso, tendo-se acidentado, desmaiado, desdobrou-se e materializou-se usando o ectoplasma denso dos bandidos. Para aqueles homens, era como se estivessem diante de um fantasma mesmo, pois, na realidade, o corpo físico do Boris não estava lá. Então, meu cão é um paranormal? Não ria, Gui, o caso é sério. O que aconteceu com o Boris não é nada de sobrenatural. Isso faz parte de um fenômeno absolutamente natural e, apesar de não ser comum, é perfeitamente plausível. A conversa se estendeu por mais um tempo até que Cláudia se despediu e foi para casa. Cansado como estava, Guilherme tomou um banho, jantou e foi para a cama. Assim que adormeceu, viu-se novamente nas dependências da colônia espiritual para animais, o Rancho Alegre. O senhor Gustavo o recebeu e eles continuaram a visita que haviam começado na noite anterior. Conheceram diversas dependências da colônia. Em uma delas, o veterinário pôde perceber que os espíritos dos animais que desencarnaram por alguma enfermidade grave eram tratados em alas específicas, onde recuperavam as aparências saudáveis que tinham antes de adoecerem. Curioso, Guilherme perguntou: Seu Gustavo, eu tenho um cão, o Boris. Ele nasceu com os olhos bons, mas ficou cego. Por que aconteceu isso? Porque era uma necessidade de aprendizado para o nosso amigo. Na verdade, o Boris é Bob reencarnado. Lembra-se do Bob? Claro. Era um cão da raça Malamute que eu tinha quando era criança. Lembro-me que minha mãe ficava nervosa com a bagunça que ele fazia. Rasgava as roupas que estavam secando, derrubava os vasos de flores e uivava a noite inteira. Minha mãe ficava louca com ele. Mas o pobre teve um triste fim. Certo dia apareceu morto. Uns arruaceiros atearam fogo nele. Só ficamos sabendo no dia seguinte. Foi horrível. Eu nem quis vê-lo. O pobre estava carbonizado. Mas o que achei estranho é que após a morte do Bob, meu pai chorava muito e acabou adoecendo. Mesmo quando estava para morrer, ainda chorava quando falávamos do cão. Acho que ele gostava muito dele. Minha mãe também evitava falar disso e até hoje chora quando toco no assunto. Por que será? Isso não vem ao caso no momento. Por ora é suficiente que você saiba que o Boris é o Bob, que voltou para vocês. Enquanto conversavam, alguém de longe fez um sinal para Gustavo. Guilherme reconheceu aquela figura esquálida. É o meu pai. Sim, embora magro, fraco, pálido, era o seu pai. Gustavo pediu para que o homem se aproximasse. Cabisbaixo e com a voz fraca, ele perguntou: Eu poderia falar com o Guilherme por um instante? Claro, Sr. Vitor. Fiquem à vontade. Eu voltarei depois. Até logo, Guilherme. Gustavo os deixou a sós. A surpresa de Guilherme foi imensa ao ver no pai a figura de um homem doente e envelhecido. Sua aparência era de alguém com mais de 80 anos, alguém que sofreu muito e ainda sofria. Vitor se aproximou do filho sem coragem de olhá-lo nos olhos, parecendo envergonhado de algo. Guilherme o abraçou ternamente, feliz por vê-lo vivo. Ficaram abraçados por algum tempo até que o rapaz disse: Que felicidade, pai! Finalmente o reencontro. Notando que Vitor ainda permanecia com o olhar baixo e triste: Mas por que não sinto a mesma alegria no senhor? Por que não me olha? Não está feliz em me ver? Não se trata disso, meu filho. É que não sou digno de olhá-lo nos olhos. Por que está me dizendo isso?
Eu cometi um crime e me culpo por isso ainda hoje. Estou aqui para te pedir perdão. Perdão? Mas perdão do quê? O senhor não me deve nada. Sempre foi um ótimo pai. Eu é quem deveria agradecer por ter sido filho de um homem tão maravilhoso como o senhor. A consciência pesada foi a causa da minha enfermidade. E as lembranças tristes são as causas da minha atual aparência. Mas o que o senhor fez de tão grave, pai? Eu fui o responsável pela morte dolorosa do Bob, meu filho. O quê? Fui eu quem ateou fogo naquele pobre animal. Acabamos de apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti em 5 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Mas o que o senhor fez de tão grave, pai? Eu fui o responsável pela morte dolorosa do Bob, meu filho. O quê? Fui eu quem ateou fogo naquele pobre animal. Então, não foram os arruaceiros como imaginávamos? Não, filho. Eu o matei. Mas o senhor gostava do Bob e a mamãe também. Até hoje ela chora quando eu falo nele. Eu apenas o tolerava e por sua causa. Não suportava mais os seus uivos, seu comportamento insuportável e resolvi dar fim nele, matando-o e culpando alguém que nunca seria encontrado. Tentei envenená-lo, mas ele era forte e não morreu. Então eu o embebi em gasolina e ateei fogo enquanto dormia. O pobre morreu sem dar um só gemido. Tentei enterrá-lo antes que você e sua mãe acordassem, mas Elsa se levantou mais cedo aquele dia e me pegou em flagrante. Ela ficou horrorizada ao ver o cãozinho carbonizado. Depois desse dia, não falou mais comigo. O resto você já sabe. Perdoe-me, filho, por favor. Nesse momento, ouviram-se latidos. Os dois olharam na direção que vinha o som e perceberam a presença de um belo cão de longos pelos cinzas e um belo par de olhos azuis que se aproximava alegre e saltitante. Era Boris que, com a aparência que tinha na encarnação anterior, surgiu como Bob. Não tinha marcas de queimadura nem cicatrizes. Era saudável e trazia na boca seu brinquedo preferido, uma pequena bola azul. Bob se aproximou de Victor e deixou a bola cair aos seus pés. Fitava-o e latia como se pedisse para ele pegar o brinquedo e o atirasse longe para ele ir buscar. Como Victor permanecesse imóvel, Guilherme tocou o ombro do pai e o encorajou a entrar na brincadeira. Como Victor, envergonhado e triste, não se animava, o cão saltou sobre ele, o lambeu no rosto e recostou a cabeça em seu peito, como faria um filho carinhoso que reencontrou o pai. Por fim, Victor abraçou Bob. Em seguida pegou a bola e a atirou longe para que o cão corresse atrás. Bob o fez, mas na metade do caminho parou, olhou para o amigo e finalmente o pai de Guilherme sorriu para ele. Foi o que bastou para Bob voltar a latir novamente, feliz correndo atrás da bola. Emocionado, Guilherme disse ao pai: O senhor não me deve nada, pai. Não tenho nada a lhe perdoar. Não se preocupe comigo. Bob, entretanto, o perdoou. Os dois então se abraçaram felizes com o reencontro e Bob veio juntar-se a eles. O dia amanheceu.
Guilherme acordou do sono profundo e de nada se recordava. Apenas guardava dentro de si uma alegria indescritível que não sabia a que atribuir. O veterinário teve muito trabalho na clínica aquele dia. Já no final da tarde, eis que um homem entra em seu consultório, trazendo nos braços um cão da raça pequinesa, e foi-lhe dizendo: Doutor, quero que o senhor sacrifique essa cachorra. O animal abanava a cauda freneticamente, sem ouvir o que o homem dizia, pois era surda. Seus olhos esbranquiçados mal podiam enxergar por causa da catarata avançada, provocada pela idade, mas ela carinhosamente lambia as mãos que a seguravam. Pagarei o preço que for, doutor, mas não quero mais saber desse estrupício. Além de velha, está surda, quase não enxerga, faz sujeira pela casa toda, não encontra água, comida, enfim, lá em casa está um transtorno danado. Minha mãe, que cuidou dela desde que era filhote, encontra-se muito doente e não tem mais condições de arcar com essa responsabilidade. Eu trabalho o dia todo, não tenho tempo. Melhor dar um fim nela de uma vez, não acha? O senhor está de brincadeira comigo? Quer que eu mate a cachorra só porque ela está com idade avançada e tem alguns problemas de saúde? Eu pago, doutor. Pago quanto o senhor pedir. Ora, meu amigo, com licença, eu tenho mais o que fazer. Eu já disse que eu pago. Dinheiro para mim não é problema. Francamente, eu não acredito no que estou ouvindo. Quer se retirar, por favor? O senhor não vai matar a cachorra? Não. Aqui não fazemos isso. Agora, por favor, saia. Eu tenho mais o que fazer. O homem pegou o cão e deixou o consultório possesso. Quase uma hora depois, eis que novamente o homem entra no consultório de Guilherme, desta feita sem um animal e com um sorriso zombeteiro nos lábios. Só voltei aqui para dizer que o senhor deixou de ganhar um bom dinheiro, doutor. Alguém foi mais esperto que o senhor. Aquele ser cruel entregara a cadelinha a alguém sem consciência como ele, que injetou uma substância letal no animal, que sucumbiu sem saber o que fez de errado para merecer tal fim. Guilherme nada disse. Apenas ficou ouvindo o que o homem dizia, sem reação. Assim que terminou, o homem deixou o consultório rindo satisfeito. O veterinário sentou-se pesadamente numa cadeira e de seus olhos uma lágrima caiu. John Rubens, que ali se encontrava, pensou: Em outra época ele não se furtaria em atender tal pedido. Hoje ele sofre pelos animais que antes considerava como objetos. O patrão está mesmo mudado. Guilherme ficou alguns minutos em silêncio pensando naquela pobre cadelinha que morreu por ter cometido o crime de envelhecer. O veterinário chegou em casa muito triste aquele dia. Logo, Boris veio ao seu encontro e o contato com um amigo de 4 patas amenizou seu mal-estar. Ele tomou um banho, jantou e em seguida foi para a casa de Cláudia. Permaneceu com a namorada até por volta de meia-noite, quando então voltou para casa. Estava cansado e com muito sono, por isso deitou-se e dormiu imediatamente. Logo estava novamente no Rancho Alegre, a colônia espiritual dos animais. Ao chegar, foi ao encontro de Gustavo e o encontrou acompanhado de uma jovem e alguns outros irmãos. Gustavo fez a apresentação. Esta é a nossa irmã Vivian. Boa noite, Guilherme. Hoje você acompanhará Vivian e os demais à crosta terrestre, onde assistirão a uma aula de terapia realizada com animais. É mesmo? Eu serei a orientadora e vocês aprenderão como agem os animais como intermediário de curas espirituais e físicas nas pessoas. Me acompanhe até o andar superior, onde se encontra um portal interdimensional já aberto à nossa espera. Todos seguiram a orientadora e chegaram a uma sala onde um vórtice de luz girava em torno de si como forma de um cone. Aqui é o nosso ponto de partida. Iremos a um local onde os animais são os verdadeiros médicos. Me sigam. Em questão de segundos, o grupo se viu numa área verde já na terra.
várias pessoas portadoras de deficiências físicas e emocionais cavalgavam diversos equinos que se diferenciavam dos outros que não se prestavam a estas atividades por uma coloração que não era percebida naqueles outros. Para cada equino havia um instrutor que puxava suavemente as rédeas, enquanto outra pessoa acompanhava os passos do animal. Os pacientes permaneciam sobre a sela e podiam sentir cada passo que o animal dava como se fossem eles mesmos a caminhar. O carinho que os pacientes demonstravam era perceptível. Muitos abraçavam seus animais equinos enquanto este caminhava suavemente. Vivian levou os alunos ao centro do gramado, onde os cavalos estavam, e apontou para alguns que suportavam no dorso os pacientes, dizendo: Observem e notem o brilho que há ao redor dos cavalos e percebam como este halo de luz aumenta a cada instante, envolvendo também o corpo do paciente como se ambos fossem apenas um. Estas energias que envolvem os animais e alcançam os pacientes são as energias de equilíbrio do universo. Reparem como atingem as pessoas que entram em contato com ela e como envolvem cada órgão interno destes pacientes enfermos. Notem como estas energias alcançam o sistema nervoso destes pacientes autistas, por exemplo, e vejam a luz que toma conta de seus cérebros, ativando diversas atividades neurológicas que estavam inativas, fazendo circular energias que estavam estagnadas. Estamos apresentando Todos os Animais Merecem o Céu. Voltamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Adaptação de Sidney Carbone. Percebam como estas energias se movem como turbilhões e se concentram nas terminações nervosas, regenerando diversas células. Estão vendo aquele paciente? É um garoto que nasceu de um parto difícil e permaneceu muito tempo sem receber oxigênio. Por causa disso, seu cérebro apresenta algumas células nervosas lesadas. Notem aquelas faixas escurecidas ao redor do cérebro da criança, que se estende também ao sistema nervoso periférico. Vejam como depois de ser colocado sobre a sela do animal, forma-se uma conexão destas energias enfermas com as do cavalo, e imediatamente aquelas energias escuras se tornam azuladas, fazendo com que o paciente se torne mais lúcido. Estas energias envolventes fazem com que ele volte a ter contato com a sua realidade física e perca o contato equivocado com o mundo espiritual. Olhem como estas energias reparadoras devolvem as formas e atividades a estas células. Quando seu sistema nervoso se enche desta energia, ele já consegue perceber seus pais e sorri feliz. Observem como ele já percebe a nossa presença e acena aos pais, ao mesmo tempo em que adquiriu a mesma coloração do animal terapeuta em que está montado. O grupo se aproximou do animal que levava a criança e percebeu o garoto sorrindo para os pais, como se fizesse muito tempo que não os via. Depois de estudarem como as energias reparadoras dos equinos agiam nos pacientes humanos, Vivian observa que alguns cães eram levados em um automóvel que partia com eles. Vamos junto com os cães? Eles estão sendo levados a um hospital infantil, onde serão também animais terapeutas. Novamente, o portal em forma de cone se abriu e os alunos puderam se antecipar à chegada do automóvel com os cães ao hospital. Assim, tiveram tempo de visitar as suas dependências e conhecer os pacientes que ali se encontravam internados. Logo, os cães chegaram. A equipe espiritual de estudantes se aproximou dos animais, que imediatamente registraram suas presenças abanando as caudas. Toquem os animais e sintam as energias que fluem deles. Notem como as que envolvem os corpos deles
Depois do toque, passam a envolver os braços dos senhores. Quando os tocamos, absorvemos energias que eles retiram do universo e nos entregam graciosamente. Estas energias que eles nos transmitem são inesgotáveis, pois eles são como canais perfeitos delas enquanto são jovens. Quando estes animais envelhecem, se tornam canais imperfeitos, pois já não conseguem assimilá-las e transmiti-las integralmente. Enquanto os alunos os acariciavam, eles respondiam transmitindo energias que causavam grande bem-estar a todos. À medida em que os alunos os tocavam, os halos luminosos que envolviam os cães aumentavam cada vez mais, iluminando-os em luzes verdes intensas. Observem a alegria com que eles doam essas energias aos senhores. Para eles é uma felicidade poder compartilhá-las conosco. Os animais foram levados para dentro do hospital e os alunos seguiram juntos. Observem o fofão quando ele se aproxima daquela garotinha que possui um grave processo de enfermidade. Vejam antes as cores que envolvem a garotinha. Notem que são escuras e densas, provocadas pela enfermidade. E agora, com a chegada do fofão, vejam as mudanças. Quando a menina abraçou o cão, suas energias se modificaram e imediatamente as luzes, antes escuras e quase monocromáticas que a envolviam, logo se transformaram em luzes brilhantes e com movimentos. São as cores da saúde. A garota, antes soturna, sorriu feliz com a chegada do fofão, e era fácil ver como as energias atingiam os órgãos enfermos e os reparavam, devolvendo a vitalidade. Facilmente perceberam como os órgãos começaram a voltar a uma atividade normal, reprimindo o crescimento da enfermidade. Era um espetáculo de luz e cores que aqueles alunos nunca tinham assistido antes. Irmã Vivian, estas energias que percebemos nos equinos e nos cães são exclusividade destas raças? Não, não são exclusividades destes e nem de animais de companhia. Até mesmo aqueles animais que se entregam involuntariamente ao cutelo do Magarefe nos diversos abatedouros pelo mundo são condutores destas energias magníficas. Eu pensei que os animais de abate não tivessem consciência e existissem somente para o fim de nos alimentar. Infelizmente, não é isso que acontece. Os alunos silenciaram e ficaram cabisbaixos, pensativos, lembrando-se daqueles pobres animais que são mortos todos os dias aos milhares para serem servidos nos pratos de pessoas que sequer têm ideia de que eles não estão neste mundo para satisfazer os nossos paladares, mas para nos ajudar a evoluir, enquanto também nós os ajudamos a evoluírem. Não estava em nosso roteiro de aulas para hoje, mas eu gostaria que os senhores me seguissem a um matadouro, onde poderemos perceber o que acontece nos momentos mais difíceis a esses animais. O vórtice se abriu ao comando da orientadora e os levou a um matadouro em uma cidade do interior. As instalações industriais eram amplas e diversos caminhões estavam estacionados para descarregarem as cargas vivas de animais que seriam abatidos em poucas horas, enquanto tantos outros aguardavam para carregarem com os diversos derivados de carne, para abastecer os mercados consumidores desse tipo de alimento. Por detrás do prédio havia um grande cercado onde 300 animais aguardavam, ansiosos por seus destinos. Tinha acabado de chover e o piso estava lamacento e escorregadio. Os animais que caminhavam dentro daquele cercado estavam sujos e esbarravam entre si em um aglomerado de animais assustados. Andavam de um lado para o outro, enquanto algumas pessoas no meio deles agitavam os braços, gritando e aplicando-lhe choques elétricos para que seguissem em direção a um corredor estreito, por onde somente um de cada vez poderia passar. Grandes bufadas ansiosas e respirações ofegantes eram ouvidas, seguidas de mugidos tristes e lamentosos, como se fossem pedidos imperceptíveis de socorro. Os mais afoitos tentavam saltar sobre a cerca em uma tentativa frustrada de fuga, mas fugir era impossível. Entre choques e lamentos, os bovinos se aglomeravam na entrada do corredor, por onde seguiriam ao carrasco.
O grupo de estudantes observava tudo, mas nada podia ser feito para impedir as matanças que se seguiriam. Estavam sensibilizados. Que triste fim. Pobres animais. A angústia era notável naqueles que seriam abatidos em minutos. Eles tinham os olhos esbugalhados de terror. Apurem a visão e observem o ambiente ao redor dos animais. Vejam a quantidade de espíritos de baixas vibrações que se aglomeram sobre eles, lutando entre si por obterem mais energias derivadas dos sofrimentos destes bovinos. Acabamos de apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti em 5 capítulos, adaptação de Sidney Carbone. Passamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. E observem o ambiente ao redor dos animais. Vejam a quantidade de espíritos de baixas vibrações que se aglomeram sobre eles, lutando entre si para obterem mais energias derivadas dos sofrimentos desses bovinos. Eram centenas, milhares de espíritos trevosos que se acotovelavam entre si, como sombras, se movendo rapidamente entre os animais, assustando-os ainda mais. Tinham a aparência medonha, corpos deformados, pareciam caricaturas tiradas de filmes de terror. Alguns corriam como alucinados de um lado para o outro, gritando como dementados. Outros cavalgavam os animais divertindo-se, enquanto gritavam aos funcionários, sugerindo que os torturassem ainda mais com choques, o que deixava os bovinos mais estressados para que produzissem maiores quantidades de energias densas, as quais absorviam avidamente. Os bovinos tentaram fugir das entidades, mas não havia para onde ir. À medida que entravam pelo corredor da morte, a esperança de encontrar uma saída para aquele pesadelo os acompanhava. Conseguiam ver a porteira e, através das frestas, uma claridade. Iludidos pela falsa ideia de estarem diante da saída, passavam pela porteira que se abria para um animal de cada vez. Cada um que entrava era acompanhado dos gritos que partiam dos trevosos. Os alunos notaram que um deles, como se quisesse ter para si a exclusividade das energias daquele animal, saltou sobre seu dorso para absorver um fluxo acinzentado, denso como cola, que era liberado pelo ruminante aterrorizado. Antes que o bovino conseguisse encontrar a tão desejada saída, sentiu o peso de uma marreta caindo sobre seu crânio, que se esfacelou. Imediatamente, o animal semiconsciente deixou seu peso cair no piso falso que se abriu, fazendo-o rolar para dentro das instalações industriais onde funcionários aguardavam. Um deles prendeu um dos pés do animal e o elevou por meio de uma espécie de guindaste. Em seguida, outro funcionário se aproximou portando um enorme facão. O animal, paralisado pelo golpe no crânio, não conseguia se mover e sentiu a lâmina quente atravessar sua pele, rompendo seus vasos sanguíneos que jorravam em abundância o líquido vermelho. Nesse momento, as entidades trevosas que estavam à espreita saltaram sobre o corpo do animal agonizante para sugar-lhe mais energias. Outros tantos se aglomeravam como moscas sobre o sangue derramado. Muitos se acotovelavam para garantir a absorção das últimas energias do animal, que ainda estremecia em seus últimos segundos de vida. Que horror! Nunca vi nada igual. Os olhares dos alunos eram de espanto, horror e tristeza. Para evitar que o padrão vibratório deles decaísse ainda mais, Vivian disse: Vamos agora para o refeitório da indústria. Lá chegando, os alunos viram que até os pedaços de carne servidas aos funcionários eram seguidos de espíritos que insistiam na última tentativa de obter mais energias, que ainda se mantém no prato depois de cozida.
Um funcionário levou um pedaço de carne à boca, enquanto a entidade escura se ligava ao corpo do homem, que passaria a ser sua nova fonte de energias densas. As células do funcionário que ingeriu a carne se intoxicaram com essas energias de sofrimentos e dores, e diversas delas simplesmente morriam. Outras adoeciam. O intestino cumpria sua penosa função de absorver tais energias e distribuí-las pelo corpo. Cada célula do corpo acabava por intoxicar-se também. As gorduras liberadas pela carne possuem concentrações dessas energias pesadas, por isso são as responsáveis por diversas enfermidades que acontecem naqueles que as ingerem. Vivian achou melhor encerrar a aula por hora. Vamos voltar ao Rancho Alegre. Guilherme continuou a participar das aulas durante várias noites, até que chegou o dia da comemoração pelo término do primeiro ciclo de cursos. Para isso, a colônia para animais receberia a visita de um espírito vindo de altas esferas, um espírito ilustre e amante dos animais. Todos estavam ansiosos e começaram a se preparar para a recepção. A guarda foi reforçada ao redor da colônia contra invasões de espíritos trevosos. Vamos mentalizar energias higienizadoras para promover a limpeza do ambiente, a fim de não restar energias densas prejudiciais ao ilustre visitante. Faltavam alguns minutos para a última aula, que seria o encerramento do ciclo. Gustavo preparou o palanque nos jardins do rancho, onde se podiam ouvir os sons das águas cristalinas que rolavam dos riachos que corriam por ali e onde fontes jorravam. As flores que enfeitavam o local eram de beleza inigualável. Por fim, ele acionou o sistema de higienização luminosa para completar a limpeza do ambiente. Luzes violeta varriam todas as áreas ao redor do local, onde a visita deveria se colocar para fazer a palestra de encerramento do ciclo. Aos poucos, os convidados foram chegando e se posicionando ao redor do palanque à espera da visita tão aguardada. Diversos animais também estavam presentes, desde os menores até os maiores, inclusive os aquáticos que dividiam espaço nos lagos. Por fim, quando a aula terminou... Irmãos, nosso ilustre visitante está prestes a chegar. Prepare-se e procurem manter seus padrões de pensamentos elevados para evitar possíveis transtornos ao nosso convidado. Por ter um corpo extremamente sutil, ele precisa de uma iluminação especial. Sem isso, seu corpo parecerá diáfano e pouco visível. Pelo mesmo motivo, ele permanecerá dentro de uma cúpula que o protegerá de energias comuns ao nosso padrão vibratório, tensas a ele. Uma cortina que separava parte do palanque se abriria para dar passagem ao amigo que chegaria em breve. Enquanto Gustavo fazia as últimas observações, uma luz intensa se formou por detrás da cortina. Todos estavam ansiosos para conhecer a figura da visita, que deveria ser alguém de aparência magnífica e exuberante. Assim que a luz desapareceu, ante a expectativa de virem alguém muito especial, os presentes perceberam que um homem de pequena estatura e franzino entrou no palanque, se aproximou de Gustavo e falou algo em voz baixa. Como ele usava uma túnica idêntica à dos trabalhadores do rancho, não lhe deram importância. Deve ser algum novo trabalhador da colônia, trazendo algum recado ao irmão Gustavo. Com certeza veio dizer-lhe que o palestrante chegou. E ela estava certa. Neste momento, Gustavo anunciou. Irmãos, neste momento terá início a palestra que encerrará este primeiro ciclo de estudos. Todos olharam para a cortina esperando que ela se abrisse e o convidado surgisse, sem se darem conta de que o amigo que dispensara a cúpula de proteção já estava entre eles, humildemente. Aquele homem de estatura pequena e de aparência discreta colocou-se ao lado de Gustavo e este... Apresento-lhes o ilustre visitante que todos aguardavam ansiosamente. Os presentes... aplaudiram calorosamente, mas como ninguém surgia...
Houve um burburinho geral. Gustavo... Amigos, por favor, façam silêncio e olhem para o homem que está ao meu lado e não para a cortina. Ele é o nosso convidado especial. Então, esse é o homem ilustre que estávamos esperando? Não me parece tão ilustre assim. Esperava alguém mais imponente. Estamos apresentando Todos os Animais Merecem o Céu. Voltamos a apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Adaptação de Sidney Carbone. Os presentes estavam decepcionados. Esperavam alguém que causasse impacto à sua chegada. Aquele era simplesmente um homenzinho. Silêncio, por favor, senhoras e senhores! O silêncio se fez, embora a decepção continuasse estampada no rosto de todos. No entanto, ao pronunciar as primeiras palavras, uma chuva de pequenas gotas de energias róseas caiu sobre as pessoas que sentiram um enorme bem-estar. Não havia dúvidas de que era ela a presença tão aguardada, que humildemente surgiu na aparência de um trabalhador comum, sem qualquer sinal de ostentação. O homenzinho que dispensou a cúpula de proteção para não se distinguir dos demais, deu demonstrações de sua humildade. Pequeno no tamanho, mas grande no espírito, ele olhou para os presentes e, juntando os dedos, cumprimentou-os, falando com voz suabilíssima que parecia irreal. Depois cumprimentou os animais, as plantas, os vegetais, o lago, o sol, o vento, a lua, a luz do dia e até a noite que permitiu o repouso. Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de se reunir com amigos e, por fim, agradeceu pela dádiva da vida. O pequeno homem iniciou a palestra falando de vida plena quando reconhecemos a irmandade que temos com tudo que vive, desde o ser mais simples ao mais elevado espírito. Falou dos direitos que todos temos de viver, sejamos espíritos de elevados círculos evolutivos ou não. Falou sobre o dia em que todos reconheceremos os direitos dos animais, dos vegetais, do ar que respiramos, da terra que pisamos e que nos sustenta a carne. Por fim, falou dos direitos do planeta Terra como sendo a mãe bondosa que nos abriga. Ao final, agradeceu pela oportunidade de um dia ter vivido na Terra e a Deus por ter sido útil e podido amar a todos os seres criados por Ele. A palestra foi tão tocante e comovente que não era possível encontrar alguém que não estivesse com lágrimas nos olhos, ouvindo palavras que iam diretamente ao coração. E encerrou com uma prece. Louvado seja Deus na natureza, Mãe gloriosa e bela da beleza, e com todas as suas criaturas. Pelo irmão Sol, o mais bondoso, o verdadeiro belo que ilumina, criando a pura glória à luz do dia. Louvado seja Deus pelas irmãs estrelas belas, claras irmãs silenciosas e luminosas suspensas no ar. Pela irmã lua que derrama o luar. Louvado seja Deus pela irmã nuvem, que há de dar a fina chuva que consola. Pelo céu e pela tempestade, pelo irmão vento que rebrama e rola, louvado seja pela preciosa água, irmã útil e bela que brota humilde e casta, que se oferece a todo que apetece o gosto dela. Louvado seja pelos seus amores, pela irmã madre terra e seus primores, que nos ampara e nos oferta seus produtos. Árvores, frutos, ervas, pão e flores. Louvado seja pelos que passaram por tormentos do mundo doloroso e contentes, sorrindo, perdoaram. Pela morte serena dos bondosos. Louvado seja Deus na mãe querida, a natureza, que fez bela e forte. Louvado seja Deus pela vida.
Enquanto o pequeno homem proferia sua prece de encerramento, do alto caíam finas gotículas que perfumavam o ambiente. Pequenos flocos que flutuavam suavemente sobre os presentes, que ao tocarem alguém luziam como se enormes quantidades de energias se desprendessem daqueles mínimos corpúsculos, atingindo a todos. Alguém ia bater palmas, mas ele pediu que não o fizesse, e ao contrário, ele bateu palmas para os presentes, agradecido pela oportunidade. Depois das últimas palavras, baixou a cabeça e afastou-se, sem dar as costas aos presentes, e desapareceu tão discretamente quanto chegou. Por trás da cortina, novamente, as pessoas puderam perceber uma claridade que, em seguida, desapareceu. Gustavo, ainda comovido com as palavras do orador, deu por encerrado o ciclo de aulas e convidou a todos os formandos a participarem do próximo. O tempo passou. Guilherme e Cláudia se casaram. Logo ele engravidou e meses depois deu à luz um garoto que nasceu com saúde perfeita, mas com um problema. O casal teria a responsabilidade de educar um espírito que em outra vida criou uma dívida consigo mesmo, com sua própria consciência. A criança trazia manchas avermelhadas pelo corpo, lembrando queimaduras. Era uma forma de se lembrar, ainda que inconscientemente, que ele tinha compromissos com os animais. Tratava-se do pai de Guilherme que voltava à vida física em resgate de si mesmo. Está presente em todo o universo, manifestando-se conforme o meio ambiente em que esteja agindo. Esse fluido universal vai impregnando as partículas mais elementares da matéria e apresenta resultados compatíveis com sua estrutura. Na medida que a matéria vai se tornando mais complexa, permite que essa essência vital se mostre mais completa. No nosso planeta Terra, a manifestação de vida vai desde elementos inertes até o corpo humano. E nos animais sua realidade ganha complexidade extraordinária, completando-se com um sentimento profundo. Dentro desse raciocínio, podemos compreender as manifestações de gratidão e carinho de um cão ou um cavalo. Essa conquista profunda não pode desaparecer em razão do corpo físico ter perdido a vitalidade. E então as realidades espirituais apresentadas neste relato são compreensíveis e gratamente aceitas. Temos certeza que todos os ouvintes se enterneceram com a descrição final. É o amor divino revelando-se belo e grandioso. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Guilherme, Tony de França; Natália, Esther de Almeida; Mataveira, Zé Carlos Pedroso; Elza, Maria Helena Teruel; Gustavo, Adacel Alberto; Cláudia, Cledemir Araújo; Vivian, Luciana Florencio. Elenco de apoio: Rosa Maria, Joel Robson, Antônio Camargo Leme, João Camilo, Benê Abdala, Gastão de Lima Neto e Quitéria Maria. Narração: Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem conosco a partir da próxima semana uma nova produção radioteatral. Boa tarde a todos e até lá. Acabamos de apresentar Todos os Animais Merecem o Céu. Obra de Marcel Benedetti em 5 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.